Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1091 do STF. Antes de começar, aquele convite de sempre, não deixe de se inscrever no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, nem de ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidades e onde você vai ficar sabendo do lançamento do Mapa do Aprovado, o nosso novo curso de organização de estudos para concurso público, que vai te dar o mapa da aprovação. Se o Legislação Integrada já revolucionou o estudo de lei seca e jurisprudência, agora o Mapa do Aprovado vai revolucionar também as outras etapas do teu estudo. Então acompanha lá para ser o primeiro a ficar sabendo e aproveitar uma oferta sensacional de lançamento. Por fim, acesse nosso site legislaçãointegrada.com.br e conhece o Clube da Lei, nosso clube de membros, que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e também a mais de 100 planos de leitura. Então, vem fazer parte e com certeza é aquilo que você precisa para dar um rumo na tua aprovação. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional, por manifesta violação do artigo 84, inciso 6º, a linha B da Constituição Federal, a extinção de cargos e funções que estejam ocupadas na data da edição do decreto do Presidente da República. Vamos lá. O artigo 84 da Constituição Federal diz que compete privativamente ao Presidente da República, inciso 6º, dispor mediante decreto sobre b. extinção de cargos ou funções públicas quando vagos. Olha só, extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. O que aconteceu? O que aconteceu foi que em 2019 foi editado o decreto 9725 pelo Presidente da República e esse decreto extinguiu vários cargos em comissão e funções de confiança no âmbito do Poder Executivo Federal, sendo que vários desses cargos estavam ocupados. E aí ele determinou que aquele cargo que estivesse ocupado, o indivíduo seria automaticamente exonerado ou dispensado. E aí vem a pergunta: esse dispositivo é constitucional? A STF entendeu que não, então ele deu uma interpretação conforme a Constituição, a esse decreto 9725 de 2019, para indicar que somente seria aplicável esse decreto àqueles cargos que estavam vagos na data da sua edição, já que é isso que a Constituição permite, que mediante decreto se extingua cargo vago. E para declarar inconstitucional o artigo 3º, que era exatamente aquele que dizia que quem estivesse exercendo esses cargos seria automaticamente exonerado ou dispensado. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: é inconstitucional por contrariedade ao regime remuneratório paritário, norma distrital que determina a incorporação de gratificação pelo exercício da presidência do Tribunal de Contas do DF aos vencimentos ou proventos do respectivo membro. Qual é a questão aqui, gente? A questão é que o artigo 73, parágrafo 1º da Constituição Federal, diz que os ministros do TCU terão as mesmas garantias, prerrogativas, impedimentos, vencimentos e vantagens dos ministros do STF, aplicando-se-lhes, quanto à aposentadoria e pensão, as normas constantes do artigo 40. Por outro lado, o artigo 73 diz que os dispositivos dessa seção se aplicam também aos tribunais de contas do Estado e do DF. Então, gente, existe um regime remuneratório do conselheiro do Tribunal de Contas Estadual ou do DF, no qual ele deve auferir as mesmas vantagens do desembargador, seja esse desembargador do Tribunal de Justiça do Estado ou do DF. Ok. Acontece que a Lei Distrital 7093 trouxe gratificações pelo exercício de mandato ou acúmulo de função administrativa a esse conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, sendo que esses mesmos benefícios, nessas mesmas gratificações, não estão previstas em lei para os desembargadores
do Tribunal de Justiça do DF. E aí a previsão é constitucional? Não, a previsão não é constitucional, porque não é possível que se quebre essa simetria remuneratória. Então, para que o conselheiro do Tribunal de Contas do DF recebesse esse benefício, essa gratificação, melhor dizendo, seria necessário que o desembargador do Tribunal de Justiça do DF também fizesse jus a essa gratificação. Além disso, tá, gente? A remuneração do conselheiro de Tribunal de Contas deve obedecer também à Lei Complementar 35, que é a Lei Orgânica da Magistratura, que lá no artigo 65 prevê quais são as vantagens que os magistrados podem receber além de seus vencimentos. E aí lá no inciso 5, artigo 65, inciso 5, a representação, que isso daqui seria uma espécie de verba de representação, sendo que o parágrafo 1º determina que essa verba de representação, salvo quando concedida em razão de cargo em função temporária, integra os vencimentos para todos os efeitos. O que isso significa? Que nesse caso aqui do conselheiro de contas, essa representação que ele receberia teria que ser temporária, já que seria durante o exercício do mandato ou da função, que é uma função temporária, o mandato ele é temporário. E aí, por não obedecer a essa regra da Lei Complementar 35, da temporariedade dessa verba de representação, essa Lei Distrital 7093/2022 também é inconstitucional, também por este motivo. Próximo julgado do dia foi inserido na Lei 8.112 de 90, Lei dos Agentes Públicos, e o destaque ficou da seguinte forma: é constitucional norma estadual que, ao regulamentar o afastamento de servidor público estável para o exercício de mandato sindical, assegura-lhe o direito à licença sem remuneração. E o grande ponto aqui é esse sem remuneração. Que lei é essa? É a lei número 20.943 de 2020 do estado de Goiás. E aí, gente, isso é constitucional ou não? Entendeu-se que isso é constitucional, especialmente porque a Lei 8.112 de 90, que trata sobre os agentes públicos, traz uma disposição semelhante, dizendo que é assegurado ao servidor o exercício de licença sem remuneração para o desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão e etc. Segue aí com outras possibilidades, mas sempre sem remuneração. Então, na verdade, aqui, essa lei estadual, ela trouxe uma normativa semelhante àquela que no âmbito federal, em relação aos agentes públicos, é tomada pela Lei 8.112 de 90. Então, entendeu-se que, na verdade, há aqui uma simetria, não há uma inconstitucionalidade e que isso, de forma alguma, fere o direito da livre associação ou à autonomia sindical. Próximo destaque do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: não há omissão legislativa, nem inércia do legislador ordinário, quanto à edição de lei nacional que discipline a matéria do artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal, devendo a cada ente federado definir as condições e percentuais mínimos para o preenchimento dos cargos em comissão para servidores da carreira, a depender de suas necessidades burocráticas. O que diz o artigo 37, inciso 5º? Que as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. E aí, conforme se verifica, aqui traz a questão das condições e percentuais mínimos previstos em lei. E aí questiona se existe então inércia legislativa, já que não existe essa lei federal que disciplina. E aí se entendeu que não, que na verdade esse dispositivo, assim como o inciso 2 do artigo 37, que traz a regra do concurso público, mas traz também a possibilidade
de nomeação para cargo de comissão, declarada em lei como de livre nomeação e exoneração de indivíduo não concursado. Então, esses dois dispositivos, segundo entendeu o STF, eles têm eficácia contida. O que é ter eficácia contida, gente? Qual é o dispositivo que é aquela lei de eficácia contida? É aquela lei que é automaticamente aplicável, mas que ela pode ser limitada pela edição de uma lei posterior. Então, é esse caso aqui, né, que diz, olha, pode vir uma lei que vai fixar condições e percentuais mínimos. Enquanto não vier essa lei, os incisos 2 e 37 da Constituição Federal têm plena eficácia, então são aplicados de forma normal. E aí, um adendo. Caso a União venha efetivamente a editar essa lei federal ela vai ter aplicabilidade no âmbito da União, né? Porque trata aqui de um regime jurídico administrativo de servidor público da União. Mas os outros estados da federação, cada um deles precisa editar sua própria lei, já que cabe a cada ente da federação disciplinar o regime jurídico administrativo de seus servidores públicos. Então, em resumo, não existe aqui uma inércia legislativa. Na verdade, essa lei ela pode vir a ser editada, mas enquanto isso, os incisos 2 e 5 do artigo 37 da Constituição têm plena aplicabilidade. Por isso, são normas de eficácia contida, plenamente aplicáveis, mas podendo ser eventualmente limitadas por uma lei posterior. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal, e é um julgado importantíssimo, podem marcar aí com estrelinha, grifar de vermelho, enfim, é importantíssimo. E o destaque desse julgado ficou da seguinte forma: a OAB não se sujeita à prestação de contas perante o TCU, e a ausência dessa obrigatoriedade não representa ofensa ao artigo 70, parágrafo único da Constituição Federal, já que não existe previsão expressa em sentido diverso. Em resumo, o que o STF decidiu aqui? Que a OAB é uma instituição dotada de natureza jurídica própria, de autonomia, de independência, e que ela não precisa prestar contas a ninguém, especialmente ao TCU. Entendeu-se o que mais? Que a OAB ela presta um serviço público independente, que não se confunde com o serviço estatal e que, por isso, o controle não pode ser realizado pelo TCU. Não pode ser realizado pelo TCU, melhor dizendo. Qual foi o ponto-chave aqui? O ponto-chave é que, como instituição sui generis, o regime jurídico decorrente das contribuições realizadas pelos associados é diferente daqueles outros conselhos de fiscalização profissional, porque os conselhos de fiscalização profissional em geral, em relação a eles, aquela contribuição que é paga pelo profissional, ela tem natureza jurídica tributária. E é isso que faz com que seja um recurso público e que esses conselhos precisem prestar contas. Já que no caso da OAB, não existe aqui uma natureza tributária, já que, na verdade, se trata de um recurso de natureza privada pago pelos seus associados. Então, não há natureza pública do recurso, a natureza jurídica da OAB também é uma natureza jurídica sui generis, de tal forma que inexiste a obrigação de prestar contas ao TCU. Próximo julgado do dia inserido na Constituição Federal é uma tese fixada na ADI 7002 do Paraná, e a tese ficou da seguinte forma: é inconstitucional por ausência de simetria com as competências do TCU e por afronta à separação de poderes, lei que condicione genericamente o repasse de recursos federais à prévia aprovação de projeto pelo Tribunal de Contas da Unidade Federativa destinatária das verbas. 2. É inconstitucional por contrariedade ao artigo 70 e incisos da Constituição Federal e por desrespeito à autonomia federativa, lei federal que atribua aos tribunais de contas estaduais competência para analisar contas relativas à aplicação de recursos federais. Vamos lá, trata-se aqui da lei complementar de número 79 de 94, essa lei complementar
criou o Fundo Penitenciário Nacional, que é o fundo que tem por objetivo financiar projetos e ações que visem a melhoria do sistema penitenciário brasileiro, aprimorar, modernizar e etc. E esse fundo ele é formado por recursos provenientes de dotações orçamentárias da União, convênios com estados e municípios, doações de pessoas físicas, jurídicas, dentre outras fontes. E aí, acontece que o artigo 3b dessa Lei Complementar 79 trouxe alguns requisitos para a transferência de recursos da União para essas associações, organizações, melhor dizendo, da sociedade civil. Quais foram esses requisitos? Vou destacar aqui 2. A apresentação de projeto aprovado pelo Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Contas da unidade federativa em que vai ser desenvolvida a atividade e prestação de contas ao Tribunal de Contas também dessa unidade federativa em que se desenvolverá essas atividades. E aí, gente, essa lei é inconstitucional por 2 grandes problemas aqui. O primeiro de todos é que o critério que define a competência fiscalizatória, se é federal, estadual ou distrital, é a origem do recurso público. Então, se o recurso público é de origem da União, quem fiscaliza é o TCU, não é o Tribunal de Contas do Estado do DF. Então, esse já é o primeiro problema dessa lei e a primeira inconstitucionalidade. E a segunda inconstitucionalidade é essa questão de condicionar o repasse do recurso à aprovação do projeto pelo Tribunal de Contas do Estado. E, gente, isso não encontra nenhum parâmetro, né? Isso não se espelha em nenhum parâmetro das atribuições do Tribunal de Contas da União. Então, o TCU não realiza esse tipo de controle prévio de aprovação de projeto para repasse de recursos. Então, da mesma forma, não faz sentido que o Tribunal de Contas do Estado faça. Então, por esses 2 grandes motivos, esses dispositivos aqui são inconstitucionais. Próximo destaque do dia inserido na Constituição Federal, mais uma tese, a tese fixada na DI 7004 de Alagoas, que ficou da seguinte forma: é inconstitucional por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que autoriza a seus órgãos de segurança pública a alienação de armas de fogo a seus integrantes por meio de venda direta. Gente, temos aqui uma lei bem criativa do estado de Alagoas, a Lei 8413 de 2021 do estado de Alagoas, que ela basicamente autoriza que a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, bem como os demais órgãos de segurança pública do estado de Alagoas, vendam por meio de alienem, por meio de venda direta, as armas de fogo aos seus integrantes. Então, basicamente, tem uma arma de fogo ali no batalhão que já não tem mais utilidade para a companhia. Essa companhia poderia fazer uma venda direta dessa arma a um de seus policiais militares e, enfim, ele poderia basicamente ir lá e comprar essa arma e ela passaria a ser de sua propriedade privada. Isso é constitucional, gente? Não, isso não é. Primeiro porque trata de uma lei que trata sobre comércio de material bélico. E, gente, artigo 21, inciso 6º da Constituição Federal, compete à União autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de material bélico. Então, não pode uma lei estadual criar, disciplinar acerca de venda de material bélico, porque trata-se de uma competência da União. O segundo motivo é que trata aqui de uma espécie de dispensa de licitação não prevista na lei, nem na Lei 8666, nem na 14.133. Então, cria-se aqui uma espécie de dispensa de licitação em uma hipótese que não existe na legislação. Então, mais um motivo para a sua inconstitucionalidade, por qualquer ângulo que você olhar para essa lei inconstitucional. Próximo julgado do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: são inconstitucionais por afronta à competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte e por violar a reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre servidores públicos e órgãos da administração pública,
leis estaduais de origem parlamentar que versem sobre a autodeclaração do proprietário de veículos automotores acerca de sua conformidade quanto à segurança veicular e ambiental e que determinem que eventual fiscalização seja realizada e filmada por agentes do Detran. Então vamos lá, por que essa lei é inconstitucional e que lei é essa primeiro? Foram as leis 8269 de 2018 e 8426 de 2019, todas duas do estado do Rio de Janeiro, e essas leis elas são de origem parlamentar, a iniciativa não foi do governador do estado, e sim de um deputado, e basicamente, naquilo que foram impugnadas, nessas leis determinavam um procedimento de autodeclaração do proprietário do veículo automotor e trazia também determinadas exigências aos agentes do Detran, dizendo em que situação deveria haver a fiscalização, bem como que essa fiscalização ela deveria ser filmada, aqui tratando de uma situação em que o indivíduo inicialmente poderia fazer uma autodeclaração de regularidade do veículo, tanto regularidade de segurança quanto regularidade ambiental, mas que em uma eventual fiscalização determina de que forma seria feita pelos agentes do Detran. Qual o problema? O problema é que esse tipo de lei que trata sobre agentes públicos, ele a nível federal é de iniciativa privativa do presidente da República, está lá no artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha C, e a nível estadual, por simetria, é de iniciativa do governador do estado, então nós temos aqui um vício de iniciativa. Por outro lado, também temos aqui uma inconstitucionalidade, porque essa lei trata sobre matéria de trânsito, que é de competência da União, e trata de uma forma diferente do que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, temos aqui também uma inconstitucionalidade, porque essa matéria seria reservada à União. E aqui, gente, só para trazer uma reflexão que pode te dar um insight na hora da prova. Um dia desse, acho que mês passado, talvez, eu gravei aqui um podcast falando sobre um julgado que saiu informativo do STF, que ele entendeu que uma lei estadual que permitiu parcelamento de multa com cartão de crédito invadia a competência da União porque era matéria de trânsito. Então, você imagina uma lei que trata sobre um procedimento de autodeclaração da condição do veículo de segurança e de conformidade com as normas ambientais. Então, isso aqui, claramente é uma matéria de trânsito. Então, muito mais do que uma possibilidade de parcelamento do cartão de multa. Que isso daí, para mim, não é matéria de trânsito nunca, mas o STF entendeu o que é. Mas, se vier a dúvida na hora da prova, pega essa ideia. Pensa assim, o STF entendeu que até uma lei que possibilita o parcelamento no cartão de crédito de multa de trânsito é de competência da União. Avalie outra lei que, de fato, trata sobre algo relativo à fiscalização de trânsito. E o último julgado de hoje foi inserido na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, e é uma tese fixada na ADI 7148, é inconstitucional lei estadual que regulamenta o programa Jovem Aprendiz por invasão da competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho. Gente, a CLT traz que o contrato de aprendizagem é um contrato especial, escrito de prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 18 anos de idade em programa de aprendizagem, formação técnico, profissional, metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias à sua formação. Onde é que está isso? Artigo 428 da CLT. Acontece, gente, que o Estado de Rondônia editou a Lei 4716 de 2020 e essa lei buscou regulamentar o programa Jovem Aprendiz no âmbito estadual. E ela trouxe, por exemplo, que
quando uma empresa do estado de Rondônia fosse contratar um jovem aprendiz, ele deveria dar prioridade a determinados aprendizes. Quem eram? Aqueles indivíduos que eram alunos de baixa renda, aqueles que possuem rendimento escolar mediano ou baixo, que participem de algum programa de compensação social e que pratiquem bicos para auxiliar o sustento da família. Trouxe ainda o quê? Que para que esse aprendiz pudesse continuar com seu contrato vigente, ele teria que demonstrar um progresso nas disciplinas, então uma melhoria no seu rendimento acadêmico. E aí, lei constitucional? Não é constitucional, porque é competência privativa da União legislar sobre direito do trabalho. Está lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, e essa lei estadual, por qualquer ângulo que você olhe, está disciplinando o direito do trabalho. Está tratando de quê? Do contrato de trabalho do jovem aprendiz. Então, lei inconstitucional. Então, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final. Faça aquele convite, acesse legislaçãointegrada.com.br, vem conhecer o Clube da Lei, que com certeza esse clube de membros vai te ajudar a ter um estudo super completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência, que com certeza é aquilo que está faltando para você finalmente conseguir aquela aprovação. E, gente, segue nas redes sociais para conhecer o mapa do aprovado, que isso daí vai revolucionar a sua forma de estudar, não só agora em lei seca e jurisprudência, mas em todo o teu estudo, em todas as áreas, e com certeza vai ser um grande diferencial. Então, nos acompanha para ser o primeiro a ficar sabendo e aproveitar uma oferta super especial de lançamento. Eu aguardo vocês lá e até o próximo podcast.